a esperança e a alegria na soberania de Deus. É isso mesmo. Quando nós aplicamos o nosso coração em conhecer mais desse atributo tão especial do nosso Deus, que é a sua soberania, quando nós entendemos isso, meditamos sobre a soberania de Deus, o nosso coração se enche de esperança e de alegria. E é justamente nesse mundo que o Salmo 33 nos faz mergulhar. Ele nos faz entender a soberania de Deus. Ele vai nos mostrar como Deus controla todas as coisas, como Ele é o Criador e o mantenedor de tudo. E como, ao entendermos isso, nosso coração se enche de esperança e se enche de alegria. É nisso que eu te convido a pensarmos, meditarmos nesse salmo aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o teu joinha aqui para ajudar o canal, ajudar esse vídeo a ir cada vez mais para frente e vamos juntos caminhar aqui pela palavra de Deus, que é sempre tão preciosa. Salmo 33, veja o que ele diz no final do salmo, que é como uma conclusão. Lá no verso 20 ele diz assim: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e Ele é a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Veja que essa é a conclusão dele. Ele vai falar durante todo o salmo aqui sobre a soberania de Deus. E ele então conclui: agora a nossa esperança está nele, porque ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. E ele vai dizer não só a esperança, mas agora a nossa alegria. Isso alegra o nosso coração. Por quê? Porque nós aprendemos a confiar no seu santo nome. E ele diz no verso 22, esteja, Senhor, sobre nós o teu amor, como assim está em ti a nossa esperança. Então, essa é a conclusão do salmista, de que assim como o amor de Deus está sobre nós, a nossa esperança precisa estar nele. E aqui o Salmo vai nos mostrar por que nós devemos colocar nossa esperança nele, nesse Deus. E ele vai dizer, a partir do verso 6, que mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Veja só, ele está dizendo que toda a grandeza do cosmos que nos cerca foi criado por Deus. E não de uma maneira complexa e difícil, mas pelo sopro da sua boca. Que afirmação importante. Quando nós pensamos na grandeza do nosso universo, se você pegar a dimensão que os cientistas conseguiram medir até hoje do nosso universo, tem mais ou menos de distância de um lado ao outro de 92 bilhões de anos-luz. Isso é muita coisa, é difícil até de nós entendermos um número desse, 92 bilhões de anos-luz, para você cruzar todo o nosso universo, o universo que nós vivemos. E quando a gente pensa em fazer uma viagem nessa velocidade, imagina que um carro de Fórmula 1 chega ali nos seus 300 km por hora, o que é uma velocidade enorme. Agora, a velocidade da luz, nós estamos falando não de 300 km por hora, a velocidade da luz é 300 km por segundo. Essa é a velocidade da luz. E se nós percorrêssemos o nosso universo na velocidade da luz, você levaria 92 bilhões de anos para poder apenas percorrer tudo aquilo que Deus criou apenas com o sopro da sua boca.
Isso é o que o salmista está falando e declarando a respeito desse Deus. E ele vai dizer, ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatório. Já pensou? Deus é capaz de juntar as águas do mar num só lugar. Ele é grandioso. Quando a gente pensa na vastidão dos mares, como ele ocupa grande parte da terra, e quando você faz alguma viagem de navio, você é capaz de ver o poder das ondas, a grandeza do mar, e tem lugares nos oceanos que são extremamente profundos, inexplorados pelos homens. Para você ter uma noção, existem lugares com aproximadamente 10 quilômetros de profundidade. Isso seria o equivalente a nós pegarmos o Monte Everest, colocar lá dentro do mar, e ainda assim ia sobrar uns 2 quilômetros para cima de mar. Veja, e a palavra vai dizer que Deus é capaz de juntar todas essas águas. Ele tem o conhecimento de tudo, ele tem o poder sobre todas as coisas. Essa é a grandeza do nosso Deus, Criador de tudo. E aí ele vai dizer assim no verso 8, toda a terra tema o Senhor. Vocês devem temer, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Por quê? Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O poder de falar alguma coisa, de declarar isso se tornar real, só existe em Deus. Hoje nós temos muito por aí, se espalhou demais essa teologia em que a pessoa declara sobre o mundo espiritual e as coisas vão acontecer. O único que tem poder de declarar, de falar algo e isso acontecer é Deus. Todos nós só podemos declarar aquilo que está nas Escrituras a nós revelado como palavra de Deus. Nós não temos poder de falar algo e fazer com que algo seja criado a partir disso. Nós temos poder de, com nossas palavras, influenciar pessoas, trazer ânimo ou trazer desânimo, isso sim. Mas esse poder aqui, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu, não está em nenhum de nós, em nenhum ser humano, só está em Deus. É só ele que tem o poder de falar e as coisas serem criadas, virem a existir. Só em Deus está esse poder. E aqui, no verso 10, entra algo maravilhoso a respeito da soberania de Deus. Olha o que ele diz: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Percebe que nós vimos aqui que estávamos vendo que Deus criou todas as coisas. De que Deus criou os céus, criou os mares, criou tudo. Falou e tudo surgiu. Mas ele segue dizendo que Deus ainda desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. O salmista segue falando de um Deus presente na criação. E isso aqui é importantíssimo nós pensarmos junto com o salmista, porque muitas pessoas acreditam que Deus criou, que houve uma mente criadora, mas que Deus se ausentou. Por que muitos pensam assim? Porque ao verem sofrimentos muitas vezes terríveis, e nós nesse mundo de fato somos muitas vezes confrontados com sofrimentos terríveis. Uma criança com 2 anos, 3 anos de idade, diagnosticada com um câncer, onde ela sofre e seus pais sofrem. Você não encontra propósito, você não encontra razão para estas coisas. E muitas pessoas, diante de sofrimentos assim tão terríveis, preferem anular a soberania de Deus e dizer: não, não é possível. Pode ter existido um Deus que criou, mas esse Deus se ausentou, porque senão ele não permitiria.
As pessoas, como não conseguem conciliar nas nossas mentes tão limitadas um Deus soberano com tantas tristezas e sofrimentos que esse mundo carrega, elas preferem então anular a soberania e dizer não é possível que haja um Deus soberano, não é possível que haja um Deus que controle todas as coisas. Mas, embora nós não possamos responder essas questões de por que um Deus soberano permite sofrimentos até que ele venha, até que se cumpra a sua palavra. Embora nós não possamos compreender, mas a palavra declara e nos ensina de forma muito clara que esse Deus criador, ele também é um Deus sustentador, providente, presente. Ele não é um Deus que se afastou, ele não é um Deus que criou e se afastou. Veja, o Senhor desfaz os planos das nações. Ele frustra os propósitos dos povos. E ele diz no verso 11, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Veja, o Senhor Deus que cria, ele tem planos, ele tem propósitos, ele tem uma obra sendo realizada em meio aos povos. Veja o que diz o verso 11 aqui, a continuação, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Deus tem propósitos e estabelece caminhos em meio a todas as gerações da terra. E nessa continuação, o salmista vai dizer, e como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Obviamente ele está falando aqui a nação de Israel. Como é feliz essa nação que foi escolhida por Deus para ali, através da história desse povo, escrever o seu plano principal, o plano da sua salvação. Aí ele diz o povo que ele escolheu para lhe pertencer, para ser seu. E ele segue dizendo, dos céus olha o Senhor e ele vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Percebe a grandeza disso? Esse Deus que nós acabamos de ver, que ele é tão soberano, que ele é criador dos céus, dos mares, de toda a profundeza e de tudo que há nesse mundo. Mas apesar de sua grandeza e soberania, apesar do seu controle sobre toda a história, sobre os povos, esse Deus também conhece o nosso coração. Ele observa todos os habitantes da terra, ele conhece o meu coração, o seu coração de maneira profunda, porque ele que forma o coração de todos nós. Veja, se um coração não pode ser formado a partir do nada, a complexidade de uma vida só pode ser criada a partir de um Deus, aquele que continua mantendo e conhecendo esse coração que ele mesmo criou, é esse Deus. É ele quem conhece e é ele que sabe tudo o que fazemos. É ele que determina os nossos caminhos. A soberania de Deus. Veja, essa explicação, essa ilustração de Richard Sibbes, veja que preciosa com relação a isso, com relação ao Deus que cuida dos desígnios que a gente leu aqui no verso 11, quando ele vai dizer, os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações, como Deus mantém. Veja o que Richard Sibbes diz para nós a respeito desse verso. Ele diz assim, as engrenagens de um relógio de pulso ou de parede movem-se em direções contrárias, as engrenagens que fazem esse relógio funcionar. Algumas em uma direção, outras na direção oposta. Contudo, todas servem ao intento do artífice, exibir a hora ou fazer o relógio badalar. Então, no mundo, a providência de Deus parece correr em direção às suas promessas. Um homem toma esse caminho, o outro corre para aquele caminho. Bons homens escolhem um caminho, homens perversos escolhem outro. Contudo, no final das contas, todos cumprem a sua vontade
e chegam ao centro do propósito de Deus, o grande Criador de todas as coisas. Olha que belo isso, essa percepção. E quando nós estudamos as Escrituras, quando você caminha de Gênesis a Apocalipse, é belíssimo você ver e perceber isso. Como que Deus controla todas as coisas. Você pode ter um faraó poderoso, no entanto, ele precisa se sujeitar a um homem que está preso, chamado José, para poder interpretar seus sonhos e lhe dar uma direção. E ele se espanta com a grandeza do Deus de José que estava preso. Você pode ter, 400 anos depois, um outro faraó poderosíssimo, oprimindo agora a nação de Israel, mas ele precisa se curvar e libertar aquele povo junto com Moisés diante de todos os sinais que Deus dá. Porque quem pode resistir à soberania de Deus quando ele disse agora chega, agora é tempo de eu guiar meu povo para a terra prometida. Não existem homens poderosos que podem se interpor ao poder de Deus. E avançando a história, nós podemos ver quando Deus leva seu povo cativo e depois de anos, aproximadamente 70 anos, Deus diz, agora eu vou trazer meu povo de volta da Babilônia. E Deus mostra para o rei da Síria, que precisava trazer o seu povo de volta, e esse rei precisa se dobrar à vontade de Deus, a profecia que já estava escrita, que Deus já havia determinado. E esse rei se dobra à vontade de Deus e o seu povo retorna. Quando você lê a Bíblia, você vê Deus direcionando toda a história para que o Messias viesse, para que o Salvador, o nosso Redentor viesse. Por isso que é tão belo estudar as Escrituras, porque nós vemos Deus guiando e movendo e controlando todas as coisas com o seu poder. Olha só o que segue dizendo o texto aqui para nós. Diante disso, diante do poder desse Deus, ele vai dizer no verso 16, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar de sua grande força, ele é incapaz de salvar. Ou seja, quando nós contemplamos e entendemos a soberania do nosso Deus, nós começamos a entender que é loucura colocarmos a nossa esperança nas coisas vãs desse mundo. Os homens poderosos, eles querem cada vez conquistar mais e mais, porque eles têm a sua esperança no poder, na força, nos exércitos. E nós tendemos a olhar para homens poderosos e pensar, nossa, esses homens realmente têm o controle das coisas. Mas a palavra de Deus vai dizer que tudo isso é vã esperança. É esperança tola. Confiar em homens, em cavalos, porque o poder pertence a Deus. O poder verdadeiro pertence ao Senhor e é a Ele que nós devemos temer, porque é Ele que controla todas as coisas. Veja o que Agostinho diz sobre isso. Ele diz, não temam outro que não Ele. Um animal selvagem se enfurece, tema a Deus. Uma serpente está à espreita, tema a Deus. Um homem odeia você, tema a Deus. O diabo luta contra você, tema a Deus. Pois toda a criação está debaixo do Senhor, aquele a quem você deve temer por ordenança. Ele nos manda, lá em Lucas, capítulo 12, versículo 4, Jesus vai dizer assim, eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Ou seja, nós devemos temer ao Senhor, saber que é Ele quem tem todo o poder sobre a vida e sobre a morte. Essa é a mensagem que esse salmo vai nos trazendo, vai nos mostrando. Quando vocês aprendem que Deus é um Deus soberano, vocês vão aprendendo a descansar em Deus, a ter a esperança nele.
Isso tudo é muito diferente entre eu aprender a exercer minha cidadania aqui nessa terra de forma saudável à luz das Escrituras, avaliar os governantes, avaliar as propostas políticas, votar com sabedoria, ser um bom cidadão, fazer o melhor para a nossa nação, para o nosso país. Isto é uma coisa e nós somos orientados a fazer isso. Agora, muito diferente é quando nós colocamos a nossa esperança nas coisas aqui da terra. Quando nós colocamos a nossa esperança em governantes e chegamos muitas vezes até idolatrá-los. Colocamos neles coisas como atributos de pessoas enviadas por Deus para nos libertar. Não. A nossa liberdade está em Cristo Jesus e no que Ele fez na sua palavra. Então, nós somos chamados a sermos cidadãos dessa terra, sim, mas a nossa confiança não está nos caminhos que as políticas tomam. A nossa confiança não está nos rumos políticos do Brasil. A nossa confiança está naquilo que está revelado na sua palavra e em saber que Deus governa todas as coisas. E de que todos os reis e soberanos e pessoas que se levantam estão debaixo do senhorio de Deus. Então, quando nós temos essa confiança, nós podemos caminhar com esperança e com alegria. Para que nós possamos saber na prática, poxa, será que eu tenho vivido isso? Será que eu tenho colocado a minha esperança realmente na soberania de Deus? Você pode olhar para o seu coração e se perguntar: o que define a minha alegria? Será que o meu coração está só alegre quando eu tenho boas notícias a respeito dos conflitos políticos e tantas coisas que ocorrem no mundo, e quando acontece algo difícil, meu coração se torna tenso, cheio de trevas e medos? Ou não? Eu consigo caminhar com aquela alegria constante sabendo que o meu Senhor reina. Porque essa esperança na soberania de Deus gera justamente isso, gera alegria. Porque nós sabemos que servimos a um Deus soberano e que controla a história, que não apenas escreveu toda a Bíblia, mas escreveu também Apocalipse, onde ele vai dizer para nós o rumo final de todas as coisas, como todas as coisas vão terminar, como Cristo vai vir reinar, o seu poder e a sua glória. Percebe? Aí nós chegamos aqui na parte inicial do Salmo, que o salmista vai mostrar onde está a sua alegria. Olha como ele começa. Verso 1, ele diz: cantem de alegria ao Senhor. Vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Olha só, qual é a alegria? Qual é a razão da alegria? A justiça. Ora, aconteça o que acontecer, a justiça de Deus lá na cruz, por mim, através de Cristo, ela está estabelecida. Eu fui justificado, eu fui salvo, eu fui perdoado, a vida eterna me foi garantida. Essa é a razão da minha alegria. Esse é o contentamento que o cristão carrega, independente de circunstâncias, porque é nisso que está fundamentada a nossa esperança e a nossa alegria. Não é baseada em promessas desse mundo, mas numa promessa eterna. E olha o que ele diz: louvem ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Por quê? E ele continua: pois a palavra do Senhor é verdadeira. Veja, nós temos a sua revelação, nós temos a sua palavra. Qual tesouro pode ser maior que este? Nenhum. Nós temos as Escrituras, a revelação de Deus. E ele diz: pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Querido, que nós possamos descansar, carregarmos essa esperança na soberania de Deus. Leia sobre isso, leia textos que mostrem como Deus é soberano, como Deus é criador e provedor de todas as coisas, como Ele sustenta todas as coisas.
pelo poder da sua mão. E como nós aprendemos a confiar em Deus, vai nos trazer um coração alegre, para podermos dizer, como o salmista, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Querido, que o Senhor te abençoe. Se essa mensagem foi proveitosa ao seu coração, compartilhe ela com alguém, mande ela para alguém, para que mais pessoas possam descansar na soberania de Deus, colocar a nossa esperança não nas coisas deste mundo, não em homens, não em pessoas, mas colocarmos nossa esperança naquele que é o soberano Deus, Criador de todas as coisas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E até o nosso próximo vídeo. Um abraço.